Olá, tudo bem? Aqui é o Júnior do Viver de Resina. Hoje nós vamos mostrar para você o passo a passo como fazer uma mesa de centro. Nós somos os criadores do curso Viver de Resina, hoje o mais completo do Brasil, e hoje nós vamos dar uma pequena amostra, bem rapidinho, uma aula bem rápida, para mostrar para você um pouquinho de como que é a nossa metodologia, um pouquinho de como que se trabalha com resina, para você verificar que não é nada difícil, porém existe um passo a passo, existe uma metodologia que tem que seguir. Eu estou aqui com uma mesa grande aqui na minha frente, mas nós vamos falar um pouquinho de peças mais pequenas, que é por onde sempre eu recomendo que o aluno comece os seus trabalhos. Então você fez um curso, você aprendeu, o ideal é que você comece numa pequena peça que você vai ver que é simples de fazer, para você se familiarizar com a resina, para você sentir a resina, para você ver, na maioria das pessoas, dos alunos nossos, das pessoas que querem trabalhar com resina, que viram esse trabalho de mesas resinadas ou de piso, luminárias ou qualquer outro trabalho ligado à resina, a maioria ainda nunca tocou numa peça de resina. Então é interessante você fazer uma pequena peça, que você vai ter um custo pequeno, mas que você já vai sentir a resina, já vai saber como trabalhar com esse material e ao mesmo tempo você já pode vender essa peça. Com o valor dessa peça você comprar mais material para daí se você começar a fazer peças maiores, beleza? Então vamos falar um pouquinho aqui, estou na nossa fábrica aqui de resina. Nós começamos aí numa garagem, na parte de fabricação de mesas, começamos numa garagem lá com menos de 15 metros quadrados. Hoje nós temos uma fábrica aqui com mais de 400 metros quadrados, todas elas com os seus setores. Tem o setor de resinário, o setor de estoque, que é o setor onde fica um pouco do estoque de madeira que a gente tem. Um setor mais de acabamento. Isso aqui são peças, que vocês estão vendo ali, que são peças que vão para a etapa de polimento, de lixamento, e eu deixei isso aqui separado, algumas partes aqui, algumas etapas de uma mesa de centro rústica, uma mesa de centro feita com uma bolacha de madeira, para mostrar para vocês um pouquinho desse processo de resinagem, beleza? Então, nós temos aqui algumas bolachas que a gente tem em estoque, e o primeiro passo então é selecionar a madeira que você vai trabalhar. O que tem que ter de critério nessa madeira? Primeiro critério é que ela esteja 100% seca, tá? Então você pode trabalhar com qualquer madeira, seja uma madeira mais dura, que começa aqui, que é uma canela sassafrás, seja uma madeira super mole, super simples, como um pinus, um eucalipto, Então, independente da madeira, você pode trabalhar com qual madeira você quiser, desde que ela esteja 100% seca. E quando a gente fala de seca, é seca que ela não esteja molhada lá, às vezes é uma madeira que já está... Como essa aqui, era um toco que estava num sítio jogado há mais de 20 anos, deveria estar esse toco jogado lá no meio de uma pastagem, A gente viu lá esse toco lá, um pedaço de pau, na verdade, jogado lá, a gente cortou e fez uma bolacha e a gente trouxe para dentro para secar, porque ela estava lá no tempo, então estava chovendo, estava úmida ela. A gente deixou uns meses aqui para ela secar. Então não pode ser nem seca, nem de sentido de que foi uma madeira que você comprou numa serraria, que eles acabaram de serrar uma tora, que ela está verde ainda, ou uma madeira que seja úmida, que seja molhada. Existem medidores de umidade de madeira que você encontra no Mercado Livre, são bem baratinhos, ali 50, 60 reais. Você coloca na madeira e ele vai tirar o percentual de umidade. O ideal é que esteja abaixo de 18%, não trabalhar com madeiras acima de 18% de umidade. E aí você tem a bolacha aqui, Se você quiser, não, eu quero ela com as marcas de serra, quero bem natural. Pode fazer sem problema nenhum. Nós sempre fizemos lixar ela, a primeira etapa seria lixar bem essa peça, Nós fizemos dessa maneira, porque ela fica mais bonita, ela vai destacar às vezes, Uma coisa é você ver a madeira bem bruta, assim como você está vendo aqui, e outra coisa é mostrar ela na outra etapa, que eu já deixei pronto, lixado ali, Você vai ver a diferença, você consegue ver bem os veios da madeira, os desenhos dela, os detalhes dela, Então fica bem bonito. Para lixar, você pode usar aqui uma lixadeira roto-orbital. O ideal sempre aqui, o que a gente faz? Pega um flap, uma lixadeira esmerilhadeira, dá uma desbastada, tira esse maior aqui e depois você vem com a lixadeira roto-orbital, com uma lixa 150, para dar um acabamento nessa peça aqui, nessa madeira. Tá? Uma 150, se quiser ainda dar uma refinada ainda mais, deixar mais destacada, mais bonita ainda às vezes, pode passar uma lixa 220. Não precisa ir mais acima do que isso, na parte aqui da madeira, beleza? Nessa parte inicial. Então limpou nessas cascas aqui que tem do lado, isso aqui fica a seu critério também. Eu quero fazer com as cascas, vai ficar bem natural. Pode deixar ali que ela vai grudar com a resina, nunca mais vai soltar essa casca. Se você quiser tirar e quer, eu prefiro a madeira mais limpa, Então pode tirar as cascas também. Se tiver alguns buracos, você pode preencher esses buracos também, como tem aqui, por exemplo, vou mostrar essa peça aqui, Essa aqui é uma bolacha, então, que já está aqui numa fase final de acabamento, ela só falta o polimento.
E ó, esse meio aqui, ó, olha só, foi preenchido com uma resina marrom metalizada, uma cor marrom metalizada. Então foi preenchido grosso, né, tanto do lado de cima quanto do lado de baixo. Olha só, aqui o lado de baixo então ele não tem acabamento, foi apenas selado, né? Se você quiser dar acabamento do lado da área, mas essa aqui é a parte que vai para baixo, nós só deixamos ela selada para ficar protegendo a madeira. Mas olha só, o buraco que ela tinha, essa rachadura, né, que era praticamente quase que a peça inteira, foi preenchido com resina. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre o tipo de resina que vai aqui no meio e o tipo de resina que foi colocada aqui em cima, porque são duas resinas diferentes. É ali que a maioria das pessoas iniciantes erram, porque compra qualquer resina no mercado e acha que é só preencher, e na verdade tem tipos diferentes. Em cima aqui é uma resina de baixa espessura, que é usada para camadinhas bem fininhas, que não pode ultrapassar 4 milímetros. E essa daqui é uma resina para alta espessura, que você pode fazer camadas grossas, né? Ali varia de 3 a 5 centímetros, depende da marca de resina, beleza? Então, primeira etapa, escolheu a madeira, verificou se ela está sequinha, lixou ela, deixou bonitinha. Vamos para a próxima etapa, né? Vamos ali, aqui mais um setor da nossa fábrica, né? Que é o setor aqui onde a gente faz a parte de resinagem. Então, aqui tem algumas peças aqui em produção. Né, são peças essas aqui que vão no molde, né, esse aqui tem que fazer toda uma forma, todo um molde. Dentro do curso a gente ensina como que você faz essa forma, como que você pimenta a resina, como que você coloca a madeira dentro dessa forma, né, como que você desmolda ela depois, todo esse passo a passo. Mas hoje nessa aula, de amostra grátis aí que nós vamos dar para você, nós vamos falar de uma peça um pouco mais simples, né, que é aquilo que a gente vem falando desde o início dessa aula, que é uma mesa de centro feita com uma bolacha. Então aqui, perceba que a gente já tem agora a madeira lixada. Lá a gente tinha ela bruta, né? Vamos vir com a câmera, pedir para ela vir um pouquinho mais próximo aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Aqui tem todos os detalhes. Olha como você vê os contornos, os veios da madeira, né? Então aqui você consegue verificar certinho, né, a madeira. Se você trabalhar com ela bruta, você, né, não consegue ver esses detalhes. Então a gente limpou bem as laterais, a gente lixou ela. Aqui no meio tinha um buraco, ó. A gente limpou bem esse buraco por dentro também, né? Aqui, eu quero deixar com o buraco, pode deixar. Se você quiser preencher com uma resina colorida, você pode preencher. Se quiser usar uma resina transparente, incolor aqui no meio para preencher esse buraco, pode usar também, né? Pode fazer infinitas possibilidades, beleza? Então, primeiramente, lixou, escolheu a madeira, viu que está seca, lixou. Agora a gente vem numa próxima etapa que a gente começa então a trabalhar com a resina, porque a primeira etapa aqui agora, logo após a madeira estar toda pronta para trabalhar, é fazer um processo de selagem. O que é a selagem? Selar essa madeira aqui, sempre selada com resina, tá? Essa já é uma dúvida dos nossos alunos sempre nas videoaulas, né? Posso usar tal material para selar? Posso usar um selante de madeira que eu achei aqui e tal e tal e tal? Resposta para essa pergunta, que é muito frequente: não, tem que ser usado resina mesmo, tá? Porque outro material, eu vou usar um verniz, vou usar alguma coisa, ele não vai preencher bem essas rachaduras. Ele vai só dar uma seladinha bem superficial, pouca, né? A resina que a gente tem aqui, que a gente usa para selamento, né? Dentro do curso a gente indica várias marcas. Eu vou mostrar aqui a da Razin, que é nossa mesmo, né? Eu também sou fabricante de resina. E aqui é a marca Razin, que os nossos alunos têm até acesso a essa marca e conseguem um bom desconto na compra também sendo alunos. E é uma resina específica para selamento. É usado para selar. A gente usa sempre rolinho de pintura de espuma e um pincel para fazer. Pincel aqui geralmente mais nas laterais, aqui no meio, nesses buracos, e um rolinho mais na parte de cima aqui, que é para render na parte de selar. É uma resina então que você vai usar para tampar esses buraquinhos, esses poros da madeira. Porque se você não fizer esse processo de selagem, jogar direto a resina aqui em cima, onde tem esses buraquinhos vai ficar falhas, porque vai ficar sendo bolhas, porque tem ar ali dentro desse buraquinho aqui, e quando você jogar a resina ele vai ficar sendo ar, ele vai ficar sendo bolhas de ar. E aí seca a peça e fica com algumas bolhas. Geralmente é feito duas etapas de selamento. Uma etapa, espera secar, corrige onde sair algumas bolinhas, se lixando, e depois vem com uma última etapa de selagem, principalmente focada nos pontinhos onde deu bolha, onde tem alguns buraquinhos. E aí você vem com uma última camadinha, que é uma camada final de acabamento. Quanto que você gasta de resina? Quanto que vai de gastos, né? Em média, para selamento, é na média de 70 a 150 gramas por metro quadrado.
Por que tem essa variação? Porque depende muito da madeira. Se for uma madeira mais mole, mais porosa, ela vai sugar, vai chupar mais a resina. Quando é uma madeira bem dura como essa daqui, ela já não penetra tanto na madeira, então vai bem menos. Tá? Então varia de 70 a 150. Duas demão, você vai gastar então, entre 140 a 300 gramas para dar duas demão de selagem numa peça como essa daqui, beleza? E depois, então, de selar na primeira etapa, ela vai ficar assim, ó. Eu tenho duas peças aqui que estão, né, nesse processo já da primeira selagem seca. Verifique, olha aqui, ó, tem alguns pontos, né, dá para ver bem aí, pessoal? Ó, dá para ver que tem alguns pontos aqui, ó, que a madeira sugou mais. Então aqui você tem que jogar mais uma selagem agora. Tem aqui, ó, olha as bolhas que deu ali, ó. Tá vendo essas bolhas ali, ó? Isso aqui era uma rachadurazinha que tinha e deu bolha. Então aqui a gente vem com a lixadeira, rota orbital, lixa, passa uma lixa 150, uma 220 e uma 320. Bem passadinho, eliminando essas bolhas aqui. E aqui vem com o pincel de novo e sela de novo, beleza? E aí, depois de feita essa selagem, aí sim a gente vai aplicar a resina camada final, que eu tenho uma peça que eu já deixei, ó, pronta, lixadinha, corrigida ali, para a gente não demorar muito nessa aula. E a gente vai jogar a resina. Primeiramente vamos selar essa daqui, vamos começar a mexer com a resina aqui então, para você verificar na prática um pouquinho nessa mini aula aqui, né? Lembrando, pessoal, que isso aqui é uma mini aula, é só uma demonstração para você ver a quantidade de conteúdo que tem dentro do nosso treinamento. Nosso treinamento ele conta com quase 300 videoaulas como essa daqui, passo a passo, mostrando como que lixa a madeira, né? Mostrando, você vai visualizar certinho como que você sela, passo a passo, como que corrige o selamento, né? A colocação dos pés, tudo nos mínimos detalhes. Aqui apenas uma amostra grátis, mas que já serve, né? Se você pegar esse conhecimento que você já vai conseguir fazer uma pequena peça aí na sua casa, mesmo sem o nosso curso, só usando, né, seguindo passo a passo daquilo que eu estou mostrando para você aqui. Resina. Quando a gente fala de resina aqui, sempre vai ser bicomponente. Então vai ter o componente A e o B. O componente A é a resina em si, o B é o seu endurecedor. Você tem que colocar sempre na quantidade, na proporção correta a cada componente, porque senão, se você colocar endurecedor a menos, né, geralmente o que vai acontecer? Vai ficar mole, né? Você vai ver que ela vai ficar emborrachada, se for muito pouco não vai nem chegar a endurecer, vai ficar um gel, uma cola. Se você colocar demais, ela pode ferver, ela vai ter um sobreaquecimento, ela vai ferver e ela pode rachar, ela pode amarelar, porque ela vai ter um aquecimento muito rápido na hora que você estiver aplicando e ela pode amarelar rapidamente. E a proporção desta daqui que eu vou estar utilizando para selamento é 2 para 1. O que significa isso? 2 partes do componente A e 1 parte do componente B. A cada 100 gramas que eu colocar no componente A, eu vou colocar 50 gramas no componente B, beleza? E é justamente isso que eu vou estar fazendo aqui. Isso aqui tem menos de 1 metro quadrado, mas como ele tem uma rachadura bem grande e tem uns pontinhos no meio que está um pouquinho mais poroso, eu vou fazer nessa faixa aí de 150 que eu já vou selar bem seladinho. Se bem que eu olhando aqui, 150 está um pouquinho, né? O que a gente faz? O ideal é você medir. Como essa bolacha é mais quadrada do que redonda, né? É só medir a largura, né? Aqui a largura vezes o comprimento, automaticamente nós já iríamos ter, lado vezes lado, nós vamos ter a área quadrada para saber quanto de resina. Como eu falei, que varia de 70 a 150, depende a porosidade. Essa é uma madeira bem dura, mas o centro dela aqui, ó, o meio, ele está meio ardido já, então aqui eu sei que vai penetrar bastante resina. Mas eu vou fazer um pouquinho menos, né? Porque 150 eu acredito que mesmo colocando bastante aqui ele vai sobrar. Então eu vou fazer apenas 80 gramas do componente A e 40 gramas do componente B, beleza? Isso aqui com o tempo você já vai, né, você tem essa base dos 70 a 150. Mas com o tempo, com a sua experiência, você vai olhando para a peça e você já sabe, não, ali vai tanto de resina para selar. Né? É costume. Você vai fazendo, você já automaticamente, você já só no olhar você já vai saber quanto que vai de resina. Então vamos pesar sempre em peso, não em volume, tá? A resina se vende em peso e você tem que pesar ela. Não pode ser em ml, tem que ser em gramas. Vamos fazer aqui então 80 gramas, bem certinho. Sempre cuidar bastante nessa parte aqui da pesagem para não ficar errado, beleza? 80 gramas, componente A, vamos colocar agora 40 gramas, componente B.
Usar sempre uma luva, tá pessoal? Essa resina aqui, tem marcas que tem cheiro forte, a nossa marca aqui não tem cheiro, tá? Você nem sente cheiro. Se for uma marca forte, usa uma máscara, a nossa aqui é tranquilo, não precisa, tá? E vamos completar agora aqui com 40 gramas do componente B. Ó, estava em 80, eu acrescentei mais 40, automaticamente eu tenho 120 gramas de mistura aqui. Para mexer, quando é quantidades grandes, a gente mexe com uma parafusadeira e um mexedor. Quando é quantidadezinha pequena assim, apenas uma espátula começa aqui. E o ideal é que se você faça isso num recipiente, ó, redondo, tá? Porque quando você faz um quadrado, você não consegue mexer bem nos cantos. E pode acontecer de às vezes um pontinho ou outro lá ficar emborrachado. Então, não adianta de nada você também fazer a proporção correta, mas não misturar direito. Não vai adiantar de nada, porque automaticamente você tem os dois componentes aqui a proporção certa, mas eles não vão estar misturados os dois, então não vai ter a reação química e não vai endurecer direito, beleza? Então sempre misturar bem, o ideal é sempre em torno de 2 a 3 minutos que você misture essa resina. Quantidades maiores a gente mexe até uns 4 minutos. Outro detalhe importante, vou mostrar aqui rapidinho. Aqui embaixo, ó, olha aqui o que eu fiz. Eu tenho um sarrafo com pregos de ponta para cima e eu coloco a peça aqui em cima. Para que isso? Para ter espaço aqui para a resina cair, ó, e não grudar na mesa que eu estou usando aqui embaixo. Essa mesa está forrada com um adesivo também. Então, com o tempo, conforme vai acumulando muita resina aqui em cima, a gente troca esse adesivo da bancada, beleza? Se você deixar ela encostada direto aqui, vai cair a resina, não vai grudar. Depois de secar, você não vai conseguir remover a peça daqui da bancada onde você vai estar fazendo ela. Então sempre deixar ela suspensa. Quanto mais no nível, melhor. Tá? Na outra etapa tem que estar 100% nivelada. Aqui só mais no olho já está bom, porque é só um processo de selagem. Mas quando é uma peça de molde ou uma peça que é a camada final, tem que estar 100% no nível. Senão a resina vai escorrer tudo para o lado mais baixo. Beleza? Isso aqui geralmente é um tipo de peça que você consegue lucrar ali, na maioria das vezes, entre 600 a 2.000 reais. Depende do tamanho da peça de centro, depende do pé elaborado que você vai fazer, os detalhes que tem nessa mesa de centro, porque ela é vendida geralmente entre 800 a 2.000 reais, é o valor de uma peça resinada como essa aqui. É o valor que está sendo comercializado, beleza? E questão de custo, como você está vendo, é pouca resina, você vai gastar pouquíssimo para selar, depois para jogar uma camada na parte de cima é 1,2 kg por metro quadrado, que eu recomendo. Então você mede a área quadrada dessa sua bolacha e faz vezes 1,2 kg, isso para fazer a camada final. E agora para essa etapa do selamento, você vai gastar aí somente, como eu falei, de 70 a 150 gramas por metro quadrado por cada demão de selagem. E geralmente é feito 2 demãos. Beleza? Então uma peça como essa daqui, você consegue fazer tranquilamente com 1,5 kg de resina, você consegue dar um acabamento nessa peça. Do lado de baixo, geralmente a gente só sela, beleza? A gente só sela do lado de baixo. Eu vou selar hoje na aula aqui só o lado de cima, mas geralmente eu selo os dois lados, por isso que eu já deixo os pregos de ponta. Que aí eles só grudam na pontinha do prego, você só dá uma forçadinha lá e já solta. E aí já fica a selagem feita dos dois lados. Depois só dá um acabamento final na parte de cima e já está pronto, é só fixar os pés. Beleza? Esse tipo de peça não exige lixamento e nem polimento, porque ele não vai ter rebarbas. Diferente da mesa que está aqui no meu lado, ele tem que sofrer um processo de lixamento e de polimento, e quando você tira da forma, ela vai dentro de uma forma, ela sai com rebarbas, você tem que lixar e depois dar um polimento para ela voltar ao brilho novamente. Beleza? Então, ó, mexi aqui. Quando é quantidades maiores, como eu falei, tem que mexer mecanicamente e mexer um pouquinho mais, pelo menos uns 2 minutos a mais. Aí eu vou derramar aqui, ó. Vou derramar aqui na peça. Vou deixar aqui no cantinho escorrendo. E aqui uma estopa para deixar ali. E aqui nós vamos espalhar com um rolinho de pintura, então. Rolinho de pintura de espuma,
Não use de lã, porque ele vai soltar os pelinhos, vai grudar tudo aqui na resina. Então sempre esse aqui de lã, de espuma, que é o melhor que tem, mais prático para essa etapa aqui. Outro detalhe aqui importante, tanto o rolinho quanto o pincel, eles são descartáveis, tá? Então não pegar um que seja de muita qualidade, seja muito caro, tentar usar um pouco mais barato, mas também não pegar um de péssima qualidade que fique soltando a espuma aqui, né? Ou no caso do pincel que fique soltando aqueles pelinhos ali, isso atrapalha bastante. Aqui na lateral, ó, eu já passo geralmente o rolinho para ele dar uma descarregada, porque ele vai estar cheio de resina aqui. Então, para ele descarregar um pouquinho, e depois eu finalizo com um pincel, dando um acabamento onde o rolinho às vezes não conseguir entrar aqui nessa lateral. Nunca raspar o pote onde você mexeu, porque às vezes lá no fundinho tem um pouco de resina que não se misturou direito com o endurecedor. Então, o ideal é só você deixar ele escorrer aqui, mas sem raspar, beleza? Ó, se você quiser selar o lado de baixo, teria que ter, aqui eu contei a área, né, somente do lado de cima. Se fosse para selar de baixo, teria que ter feito um pouquinho mais, porque a área quadrada teria dado um pouco maior. Se você viu que foi pouco, você vai ali e faz mais um pouquinho. Aí você viu, não vou precisar mais umas 30 gramas aqui. Vai ali e faz mais umas 30 gramas de mistura. Nesse no caso aqui com a primeira demão, ó, vai dar, ó. Só aquele cantinho lá, eu tenho bastante resina no rolinho. Então para essa daqui tá ótimo. Agora eu vou pegar um pouquinho aqui com o pincel. Aqui ele escorreu um pouquinho lá no final ainda, vou pegar só, sem raspar, só vou molhar a ponta do pincel. Só para mim passar um pouquinho aqui dentro dessa rachadura. Pode ver que aqui ao redor do meio sugou bem mais, né? A peça sugou bastante, a resina que foi colocada. Porque era uma parte mais porosa, como eu falei. O restante, ó, já não sugou tanto. Na segunda demão você vai gastar um pouco menos já de resina. Aqui em cima, você fica de olho se às vezes o pincel não solta algum desses pelinhos aqui, ó. Aí você tira fora, porque senão ele vai ficar grudado ali no meio da resina. Aqui nesse caso, ficou três pelinhos aqui. Tirei 2 e o terceiro. E aí, a gente sempre faz o uso de um maçarico desse aqui, ó. Esse maçarico é sempre usado no processo de fabricação de mesas e ele serve para remover as bolhas. Quando você mexe a resina, automaticamente você gera bolha de ar. Quando você aplica, você tem que passar o maçarico, o calor aqui no maçarico vai fazer com que essas bolhas estourem. Sempre manter uma distância de uns 10 a 15 centímetros da peça, nunca levar encostado a chama e nunca ficar parado num ponto só, sempre em movimentos, beleza? Dessa maneira aqui, ó. Show de bola. Né? Agora, esperar o tempo de secagem. O tempo de secagem, verifica se não tem nenhuma outra sujeirinha. Sempre tentar fazer num local limpo, tá? Aqui é mais um pelinho do pincel. Geralmente esses pincel, o ideal, aqui, eu até nem fiz, mas o ideal é você pegar com a mão, ó, e dar umas puxadinhas, para eles, às vezes tem alguns pelinhos que vêm solto no meio, para ele já sair fora antes de você aplicar a resina aqui, porque ele não tem esse detalhe de ficar saindo os pelinhos aqui do pincel. Agora é esperar secar isso aqui, e aí nós damos outra demão. Onde sugou bastante aqui, ó, a gente dá outra demão de selagem. Geralmente aqui agora, ele já na outra demão ele já não vai sugar, porque ele por dentro da madeira ele já penetrou. Então você joga outra camada só para preencher realmente uns buraquinhos ou outro que ficaram ali, beleza? E nós vamos agora fazer lá naquela peça lá, ó,
Porque aquela peça lá, ela já passou por essa etapa de selagem, tanto a primeira vez quanto a segunda vez. Eu vou só pegar, enquanto a câmera já se posiciona aí, pessoal, vou pegar aqui nosso álcool de limpeza, que eu já vou apresentar para vocês. Olha aqui, esse aqui é o Epoxy Clean, da Razin também. É um produto específico para você limpar as ferramentas, né, e para limpar a peça quando você precisar. Aqui então, ela já foi lixada, foi selada 2 vezes, e a gente deu uma lixada para corrigir algumas bolinhas, nem eu mostrei lá naquelas peças para vocês. Né? E agora eu vou pegar um pouquinho, a peça tem que estar sempre limpa, tá? Aqui para ver que tem um pouquinho de pó nela, eu vou passar um álcool, não limpar com água, sempre com álcool. Se não tiver esse nosso álcool ali específico, pode usar um álcool 96%, tá? Para limpar essa peça. Então, para tirar o pó dela aqui, nas laterais. E não você deixar, ele dá bastante pó. Então automaticamente você tem que tirar esse pó aqui agora. E aí nós vamos jogar aqui uma camadinha de resina. Para acabamento final, essa é a resina agora que nós vamos jogar mais grossa, e nós vamos espalhar usando uma espátula dentada, para ela ficar uma camadinha ali de cerca de 2 milímetros, e vai dar aquela película, aquele efeito vitrificado na peça, e vai escorrer nas laterais, dando esse efeito com brilho também, mantendo, né, a rusticidade da peça, mas com esse efeito vitrificado, beleza? Então nós vamos estar aplicando aqui, essa peça aqui, eu vou estar fazendo 600 gramas de resina, 400 de componente A e 200 gramas de componente B. Porque essa resina que nós vamos aplicar aqui é uma resina de baixa espessura e é uma resina que também, igual ao selamento A, é 2 para 1. A cada 2 partes do componente A, aplica-se, né, na mistura uma parte do componente B. Então, se eu vou usar 400 gramas do componente A, eu vou usar a metade, ou seja, mais 200 gramas do componente B. Beleza? Sempre pesado, né? E sempre mexendo num recipiente redondo. Aqui, então, o exemplo que eu vou usar da Razin, tem kits maiores, tem kits menores, né? Sempre quando você vai comprar, eles vão ter as opções. Esse aqui é o kit de 6 kg, tem kit maior e tem kit menor. Beleza? Então, nós vamos pesar isso aqui. Alcança a balança ali, pedir para o William aqui estar me ajudando. O William que faz parte do nosso suporte do curso Viver de Resina. E vamos estar aqui então pesando. Aqui eu estou usando outra jarrinha, tá? Não é a mesma. Essa daqui é uma que foi usada, eu tenho que passar um paninho para limpar ela aqui. Sempre, pessoal, antes de fazer a mistura, vocês já limpam a peça, deixa tudo preparado, o material que você vai usar, porque quando você está misturando a resina aqui, como eu falei, essa aqui é uma resina de baixa espessura, onde ela é feita para fazer camadas pequenas. Então você não pode fazer ela camadas grossas. Se você mexer e deixar ela num volume grande aqui dentro do recipiente, ele vai ferver aqui dentro do recipiente antes de você usar. Beleza? Então sempre resina. Tem que preparar tudo, toda a peça, as ferramentas, tudo que você vai ocupar, para depois você pensar em mexer a resina, beleza? Tem que estar tudo pronto, tudo organizadinho. No caso aqui limpei, né? Vou verificar minhas ferramentas que eu vou precisar, ó, uma espátula dentada, eu vou usar para espalhar a resina aqui em cima, a espátulazinha para eu mexer aqui, né? Espátula para eu mexer, já tem aqui as resinas aqui do meu lado, e tem uma estopa aqui em caso eu precise. Para a parte de limpeza, vou deixar o álcool aqui também, caso eu precise. E outro detalhe importante, a peça aqui tem que estar 100% nivelada. Então tem aqui, você pode usar aqueles nível de construção civil, aqueles que tem aquela bolinha de ar, né, com água ali. Você coloca aqui, nivela, coloca ele assim, coloca ele desse outro jeito aqui, sempre virando em várias posições, para ver se essa peça realmente está bem nivelada. Eu uso o nível a laser, ó, e aí eu verifico aqui, ó, né, e faço uma marquinha de caneta onde o laser está pegando, e depois eu vou colocando em todos os outros pontos da peça. Tem que bater certinho no nível. Eu já deixei ela previamente nivelada aqui, porque como eu falei, essa é só uma aula rápida. Né? Dentro do nosso curso a gente tem uma aula específica sobre cada etapa dessa que a gente está apresentando. Isso sobre esse modelo de mesa. Sobre os modelos de mesas retangulares, assim, que é com forma,
né, são outro módulo, tem vários modelos, tem usando vidro, tem usando areia, usando pedra no meio da peça, então tem várias outras opções, beleza? Vamos mexer aqui a resina rapidinho para a gente finalizar a nossa aula rápida aqui, para você verificar um pouquinho e conseguir já fazer uma peça aí. Vamos lá, 400 gramas aqui é o que eu vou estar pesando. Agora vamos para o componente B. 200 gramas do componente B. Aqui, eu não sei se eu vou pegar na câmera, mas quando eu botei, automaticamente eu coloquei 402 gramas. Como eu passei 2 gramas, eu coloquei 4 gramas a mais do componente B também. Eu compensei, ó. Então eu botei 402 gramas e coloquei 204 gramas aqui de componente B, beleza? Vamos agora então mexer isso aqui. Como eu falei, aqui é uma quantidade, né, pequena, quantidades aí até 1,5 kg, pode mexer tranquilamente manual. Acima disso, tem que mexer sempre, mexer sempre com uma parafusadeira, mecanicamente, com o mexedor, né, a gente mostra no curso isso daí também certinho, aí você vai mexer quantidade grande, num balde, às vezes 10 kg de resina, né, então aí você vai mexer mecanicamente para ficar bem garantido, para ficar bem misturado, beleza? Aqui a peça então limpa, nivelada. E dentro do curso é dessa maneira que você vai acompanhar, tá? Dentro do nosso curso Viver de Resina, que é o mais completo do mercado, é onde você aprende aí não só esse tipo de mesa, mas vários outros tipos de mesa personalizada, né? Como você pode fazer com o escudo do seu time de coração, você pode fazer essas mesas coloridas como essas aqui, tem mesas transparentes, tem mesa com vidro no meio, mesa com pedra no meio. Isso só na parte de mesa, tem toda a parte de porcelanato líquido, paredes resinadas 3D, luminárias de resina, cabos de faca, tábuas de carne, orgonites, luminárias de resina, joias de resina, as bancadas de cozinha que são um tremendo sucesso. Então você aprende, né, um mundo de oportunidades para você literalmente passar a viver de resina trabalhando com esse produto aqui fantástico, beleza? E aqui hoje é apenas uma demonstração, mas que já serve para que você pegar o passo a passo daquilo que você está vendo aqui hoje, você já vai conseguir fazer a sua primeira peça, beleza? A resina aqui, vamos ver se pega, se a gente consegue pegar na câmera aqui, ó. Ela fica com bastante bolhas aqui quando você está mexendo, ó. Conseguimos ver aí? Ó, então tá vendo as bolhas. E essas bolhas aqui, as bolhas de ar que eu comentei, que depois você vai usar o maçarico para retirá-las. Então o maçarico, a função dele é essa, é você estourar as bolhas que tem dentro da resina, beleza? Aqui o ambiente fechado, como eu falei, pode ser um ambiente qualquer da sua casa, desde que ele seja fechado, senão vai estar entrando vento, vai entrar poeira, mosca e qualquer outro inseto pode estar caindo em cima da sua aplicação, e aí vai estragar toda a sua peça, beleza? Estamos mexendo aqui. Nosso ajudante marcou aí para nós, está quase dando 3 minutos, fechou já, então vamos lá, já deu o tempo de mistura, raspar bem aqui, ó, sempre nas laterais do potinho, sempre raspar bem também antes da aplicação. Então vou só colocar aqui as ferramentas para o lado, nós não usamos, deixar aqui apenas uma espátula dentada, que é o que nós vamos usar agora. E vamos aqui então para a aplicação. Então você espalha bem ela aqui em cima. Não joga já pertinho das laterais. Você joga ela ali. E aí você vem, ó, com a espátula dentada, devagarinho, você vem chegando perto da borda. E daí deixa ela escorrer naturalmente. Ó, primeiro vamos só chegar toda ela perto da borda. Sempre com a espátula
espátula dentada aqui, tá? Não uma espátula laser, tem que ser uma espátula dentada. Ó, e aí agora você vem, olha que ela já começou sozinha a se autonivelar, você vem empurrando ela, olha só, e aí ela vai sozinha escorrer em toda a lateral aqui. Ah, Júnior, mas vai desperdiçar um pouquinho de resina que vai cair aqui. Sim, para esse tipo de peça, desperdiça um pouquinho de resina para dar o acabamento aqui na lateral. Não tem outra maneira. Isso aqui faz parte da quantidade de resina que você precisa para a peça. Beleza? É 1,2 kg por metro quadrado. Então aqui foi só 600 gramas. Você tem o dobro de uma mesa dessa, ó. Dá para fazer uma mesa de centro bem grande. Imagina o dobro dessa aqui, ó. Tamanho daquela laje, mais ou menos, ó. Como eu falei, contando a selagem, mais isso aqui você vai gastar 1,5 kg. Hoje a resina mais ou menos em média de R$ 85 o quilo. Então você vai gastar ali R$ 130 mais ou menos para você estar fazendo uma peça dessa de resina. É que você consegue vender tranquilamente entre 800, 1.000, 1.500 reais, dependendo do tamanho, do modelo, dos detalhes que ela vai ter em cor. Se tivesse um buraco aqui, teria que ser preenchido com uma outra resina já, que é uma resina de alta espessura, feito, né, tampando o buraco do lado de baixo, preenchendo primeiro esse buraco, esperando secar para daí jogar essa camada aqui de resina, beleza? Eu vou só pegar ali, enquanto vocês observam aqui com a câmera, que tem essas bolhas ali, ó, na peça. Eu vou aqui do outro lado buscar o nosso maçarico aqui para nós estarmos passando ali e estourando essas bolhas. Aqui você confere, ó, se toda a lateral dela no escorrer a resina foi preenchida. Senão você vem aqui e joga mais um pouquinho. Ó. Por exemplo, aqui, ó, aqui não tinha uma lateral aqui que não tinha sido bem preenchida. Aqui também a minha espora de baixo tem ficado à mostra. Ela também está erguida aqui da bancada, não está encostada. Eu coloquei agora não pregos de ponta para não ficar marcando muito lá de baixo. Botei uns pedacinhos de isopor. Tá? Só uns pedacinhos pequenininhos assim no meio, quebradinhos, pode ser outro material também. Só para ela ficar suspensa, né? Automaticamente não estar grudando embaixo ali, na nossa bancada. Lá a gente bota os pregos, porque geralmente a gente sela os dois lados de uma vez só. Aqui não tem como jogar uma camada autonivelante dos dois lados, tem que ser um lado de cada vez. Geralmente o lado de baixo fica só na selagem mesmo. É opcional se você queira jogar uma camada grossa, começa aqui do lado de baixo. Agora nós vamos com o maçarico, como eu tinha falado. Feito aqui a nossa peça. Aqui, essa resina aqui é de outra vez, já, né, pessoal? Não é que escorreu agora, beleza? Que a gente usou a bancada para outras peças. Olha que brilho, né? Você consegue ver o reflexo, espetáculo, não tem uma bolinha, não tem nada. É uma peça que agora você espera secar, né, ali em torno de 6 a 8 horas. E aí é só você fixar o pé, que aí depende do modelo de pé. Às vezes é um pé madeira, rústico. A gente usa muito para esse aqui pezinhos de metal, que a gente terceiriza, sempre compra no Mercado Livre, tem várias opções, pezinhos de metal, e fica muito bonito. E é uma peça que não precisa você lixar e dar acabamento aqui na parte de cima. Somente às vezes algumas gotinhas que ficam do lado de baixo, porque aqui no escorrer ela fica pingando, então fica algumas gotinhas ali. Você só lixa essas gotinhas do lado de baixo e está pronta a sua peça. Uma peça bem econômica, bem barata, que você gasta bem pouco material para fazer. Questão para limpar as ferramentas aqui é muito simples, o álcool de limpeza e automaticamente, coloquei até demais de derramar ali, e é só passar na peça. Não precisa ficar mergulhando, limpando com a mão. Olha aqui, é bem simples, ó. Passou, tá limpa. Vem aqui na espátula dentada, a mesma coisa. Passou aqui, tá limpa. A jarra, não vou limpar agora para não alongar a aula, já em seguida terminando aqui eu já limpo ela. Mas é da mesma maneira. Só o rolinho e o pincel que não dá para limpar. Beleza? Vamos mostrar um pouquinho aqui de pigmentos, né? Se caso você queira fazer, como eu mostrei lá no começo, aquela peça que estava feita lá com um pigmento, foi usado esse aqui, ó, que é um marrom metalizado, é um marrom
que tem um aspecto de metal, né? A gente tem toda uma linha alumínio aqui, que é uma linha que tem esse efeito metalizado bem manchado, bem diferente. Essa é uma linha metalizada já mais só com brilho, ela não fica tão manchada. Essa aqui é uma linha translúcida, ou seja, ela vai ter a cor, só que ela fica translúcida, você consegue ver do outro lado. E essa aqui são umas cores normais, cores sólidas, cores fechadas, cores lisas, que não vai ter manchas, não vai ter esse efeito metalizado. Isso da nossa marca da Rasini, mas aí tem várias outras marcas que a gente indica. Usa as outras marcas dentro do curso também, então não é só usar a nossa, é usado várias marcas dentro do curso. E indicar outras marcas, comprar os fornecedores para você comprar direto de fábrica, entregue em qualquer lugar do Brasil, sempre com o melhor preço e a melhor qualidade do mercado. E tem para comprar diretamente conosco, você já aprende conosco, que tem também a nossa marca, com todos os nossos produtos, todas as linhas específicas para trabalhar com mesas, piso, parede e tudo mais. Então, se você gostou da metodologia, você viu como é simples? Você está aqui me acompanhando, né? E aí, fiquei com dúvida. Você vai montar o vídeo, você vai ter eu aí junto contigo no seu aparelho celular, no seu computador, e você pode me ver te ensinando a hora que você quiser. Então, mas eu fiquei com uma dúvida aqui num pequeno detalhe na hora que ele jogou a resina. Volta o vídeo e assiste de novo. E assim você pode consultar, porque o acesso ao curso é vitalício, você pode acessar quantas vezes você quiser e a hora que você quiser. Também tem o nosso suporte, onde você vai tirar as dúvidas diretamente no WhatsApp. Isso é algo extraordinário, a gente sempre diz que é quase uma consultoria. Em outros cursos online no mercado, dificilmente você vai conseguir sequer o e-mail da empresa. Aqui você tem o suporte via WhatsApp, segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, com tempo de resposta de 24 horas. Ou seja, você mandou hoje, até amanhã no mesmo horário alguém vai te responder, tirar todas as suas dúvidas, tá? Não fica absolutamente ninguém, é um dos pontos mais elogiados da nossa equipe, é o suporte. Pega na sua mão, passo a passo, assiste as aulas e se ficar dúvida, tenha um suporte, alguém por trás do curso para te auxiliar em qualquer dúvida que surgir, beleza? Então o curso é dessa maneira, dessa metodologia, ensinando passo a passo. Aqui foi uma aula longa, mas ao mesmo tempo rápida nos detalhes, né? Não tem como eu passar para vocês de todos os detalhes, senão a gente ia ficar aqui muito tempo conversando. Mas lá no curso não, lá são mais de 300 videoaulas, como eu falei, são mais de 80 horas de conteúdo em vídeo, passo a passo, nos mínimos detalhes, mostrando cada etapa, cada detalhe, como é que ficou o selamento, como é que faz a segunda etapa, como é que aplica. Depois que está seco eu mostro como que lixa embaixo, como que fixa os pés, como que faz as formas e como faz todas as outras coisas que tem dentro do curso. Como eu falei, não é só mesa, tem bancada, tem piso, tem joias, tem luminárias, tem tudo aquilo que você já conhece dentro do Viver de Resina. Então, aqui embaixo vai aparecer de hora para você aqui um botãozinho para você fazer a sua compra do nosso curso completo, caso você gostou dessa aula e tenha interesse em aprender muito mais sobre resina, aprender tudo e viver desse mercado, viver de resina. Tem aqui embaixo uma super oferta para você que está assistindo a essa aula gratuita, onde você vai adquirir o curso por apenas R$ 197,00, pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito, pode fazer via boleto, pode fazer via Pix. É só clicar aqui embaixo, preencher os seus dados, preencher certinho o campo e-mail, pois é nele que em seguida nós vamos enviar para você o acesso ao curso. Você vai ter um login e uma senha, você vai ter o link do site onde você vai entrar a hora que você quiser e quando você quiser para assistir as aulas, e ainda pode também usar o aplicativo da Hotmart, onde você pode assistir as aulas até mesmo offline. Beleza? Então não perde tempo, garanta sua vaga, venha aprender mais comigo detalhadamente lá dentro do curso Viver de Resina e seja mais um a entrar nesse mercado e viver de resina. Grande abraço e te espero lá dentro do curso.